Armando Mercadante, entrevista. Hoje nós vamos conhecer um novo livro baseado na história de vida da princesa regente Dona Isabel, Alegrias e Tristezas. Para falar a respeito, vamos entrevistar um dos autores que, além de ser escritor, é historiador e advogado, Dr. Bruno da Silva Antunes de Cerqueira. Alegrias e Tristezas, um livro baseado na vida da princesa regente Dona Isabel, escrita pelos historiadores Bruno da Silva Antunes de Cerqueira e pela historiadora Maria de Fátima Moraes Argon. Este livro é baseado num romance, numa história fictícia? Então, Armando, obrigado, prazer estar aqui no seu programa de novo. Não, Alegrias e Tristezas é o nome com o qual Dona Isabel, ela mesma, não é? Definiu a sua vida, né? Ela escreveu uma autobiografia em francês, porque ela já estava banida do território nacional brasileiro há mais de 2 décadas, e ela intitulou então Joies et Tristesses, Alegrias e Tristezas. Dona Isabel é uma personagem que a gente fala no livro, explica bem, né? Paradoxal, por ser a mulher talvez mais conhecida da história do Brasil, pelo fato de ter assinado a Lei Áurea, e segundo os seus cultores, pelo fato de que ela foi ativa abolicionista. Pelos seus detratores, não. Segundo os detratores, ela não foi ativa abolicionista. O que a gente explica no livro é algo bem maior. A gente pega todos os textos de memória autobiográfica, quer dizer, tudo que ela produziu sobre ela mesma, como ela se via, como ela entendia o mundo, a sua cosmovisão, e nós colocamos a professora Fátima Argon, que foi chefe do Arquivo Histórico no Museu Imperial em Petrópolis durante mais de 20 anos, que trabalhou no museu durante 38 anos, né? E eu, que antes mesmo de entrar na graduação em História na PUC do Rio, já estudava a Dona Isabel. Então a gente pegou essas pesquisas pelo menos os últimos 20 anos, né? mais concatenadamente, Fátima e eu, e resolvemos unir todo esse material. Então existe um documento chamado Memória para Meus Filhos, que ela escreve narrando como foi o golpe militar de 15 de novembro de 1889, que instaurou uma república, não é? Sem a menor consulta pública, sem que a população tivesse participação. Então um golpe que, como o livro explica, né? O livro é dividido em 3 partes, digamos assim, 3 grandes partes. A parte autobiográfica dela, os textos de memória dela entram no fim, para o leitor, de fato, compreender a própria escrita dela. Agora, em todo o livro, o restante do livro, a primeira parte da professora Fátima, que é também mostrar uma autobiografia por intermédio do que a gente chama de escrita de si, né? Ela estuda no percurso biográfico de Dona Isabel tudo que ela escreveu dela, como que ela via, como que ela se relacionava com o pai, com a mãe, com a Condessa de Barral, que foi a grande formadora dela, depois com o marido, Dom Gastão, que foi um personagem absolutamente difamado da história do Brasil, que é o Conde de. E isso é a primeira parte. Depois vem a minha, que se chama Teoria e História da Historiografia nos Estudos Isabelistas, onde eu dialogo com mais de 15 autores que escreveram sobre ela, uns aí sim de maneira romântica, romanceada, e outros não, de maneira historiográfica. E aí eu nesse trabalho, eu debato com esses autores e tento mostrar que muitas das interpretações que eles deram sobre Dona Isabel foram reducionistas. Em geral, porque eles eram homens e ela era mulher. Então havia uma dificuldade muito grande. Alguns chegavam a não esconder a sua dificuldade de falar de Dona Isabel. O primeiro de todos, que é o Pedro Calmon, que todo mundo sabe, foi presidente do IHGB, foi um grande historiador. Ele mesmo diz que quando ele vai biografá-la, ele não entendia bem como fazer isso e como explicar a vida dela. E aí ele não conta muito em detalhes, mas ele só fez essa biografia, que foi a primeira que foi publicada sobre ela na década de 1930 para 40, porque o presidente do IHGB, o Conde de Afonso Celso, que tinha sido o filho do último primeiro-ministro do Império, primeiro-ministro dela, do Visconde de Ouro Preto, mandou ele escrever. Ele, na verdade, o Conde de Afonso Celso deu um pito nele, por quê? Porque o Pedro Calmon tinha escrito a biografia de todos os monarcas homens e não tinha escrito a dela. E aí o Conde de Afonso Celso diz: falta o perfil da mulher, você tem que escrever a vida agora da princesa Dona Isabel. E aí ele diz que ele vai fazer isso
mas é quase como se ele estivesse dizendo, é uma concessão, porque ela é uma pessoa, diz ele, penumbrosa. Não que ele teça uma Dona Isabel alienada, nada disso, mas ele tem dificuldade. Por exemplo, eu esclareço aí no livro que todo momento que ele vai falar dela, ele diz que as mãos dela tremiam, né? Então, assim, ele tem a visão dos homens sobre Dona Isabel, ou é uma visão, quando são monarquistas, isabelistas, é uma visão idealizada, né? Ou quando não são, é uma visão absolutamente enviesada, né? Agora, no caso de vocês, historiadores, passou pela interpretação de vocês também, claro, né? Também, esse claro. documento. Como coloca alegrias e tristezas? Quais foram essas alegrias? Ela interpretava que as alegrias na vida dela foram muitas, não é? Mas ela era uma pessoa, como ela mesma se intitulava, otimista, né? Ela dizia, eu sempre vejo o melhor em tudo. Ela é a personagem mais católica da história do Brasil. Então, assim, do ponto de vista da história política brasileira, o personagem ou a personagem mais cristã da história do Brasil é ela. Então ela dizia isso dela mesma, que ela interpretava tudo de uma maneira otimista. Se você for um crítico dela, você vai dizer que ela era meio poliana, que ela via o mundo cor-de-rosa, né? Tem razão em alguma medida, porque ela só via o melhor. E das pessoas, das instituições. Claro que, e aí é o extremo oposto também, é claro que, por exemplo, as eleições no Império, que era uma coisa fraudada, toda vez, ela tinha horror, ela tinha até asco, né, da parte da política brasileira, que sempre foi, que é de hoje, que é de ontem, das maracutás, das tramóias, né? Ela não gostava de ver essa parte, e portanto ela tinha uma certa ojeriza a isso. Ela tinha uma certa repulsa à ideia de que ia governar um país que tinha esse tipo de coisa. O pior de tudo para ela era a escravidão. Então, nesse sentido, Alegria e Tristeza é o título que ela mesma deu. Ela conseguia ver talvez muito mais alegria do que tristeza, porque ela era uma otimista. Mas a verdade é que a vida dela é uma vida muito triste, a vida dela e do pai. No fim da vida, o pai dela foi banido, deposto, exilado, sem que o povo tivesse feito isso. Foi um pedaço do exército que acabou com a monarquia no Brasil. E eles, os Bragança, por não reagirem, cederam ao poder. Dom Pedro II se recusou a reagir. Evidentemente, se ele tivesse reagido, teria tido um banho de sangue no Rio de Janeiro. Mas na hora final, e é isso que esse livro traz os detalhes dos detalhes de como que foi a dita proclamação da República. Esse livro mostra esses detalhes todos pela pena dela mesma, Dona Isabel, e dos demais espectadores, dos demais testemunhas oculares absolutas, que eram pessoas que estavam lá envolvidas. Então a gente traz o nome de todo mundo, todas as coisas que ela escreveu, todos os nomes, nós dizemos quem é, nós damos as notas biográficas desses personagens todos, e a gente mostra que há uma historiografia enviesada, que não fala dela, que não fala que a proclamação da República foi feita contra ela, e não tanto contra o pai dela, né? Que não explica que havia um temor absurdo do Terceiro Reinado, porque seria justamente uma fase de sedimentação da democracia no Brasil, né? De cidadanização dos negros, né? Hoje em dia, e é isso que o livro também traz muito em relação, é uma crítica, uma postura crítica que a gente tem em relação à forma pela qual os movimentos negros veem Dona Isabel, é uma forma em grande medida equivocada. Eles não sabem que a República foi o golpe de morte no que a gente chama, historiograficamente, de partido abolicionista. O partido abolicionista era o Nabuco, era o Rebouças, era o Zé do Patrocínio, era o Afonso Celso Júnior, era o Rodolfo Dantas. Na hora que vem a República, toda essa gente é a piada do poder. Nunca mais eles vão ser nada. Só o Afonso Celso, por acaso, vai ser uma alta autoridade do mundo acadêmico, vai ser presidente do HGB, presidente da ABL, que eles vão fundar a ABL. No fundo, a ABL, eu também explico isso, ela é uma canalização de energias para a literatura e a história desses homens todos que não puderam governar o Brasil. Até o próprio Machado de Assis, isso está tudo explicado no livro. Esses homens não puderam administrar. Então, sobrou-lhes, né, as letras, o jornalismo, né, a história, né, a literatura, porque eles, de fato, com a deposição de Dom Pedro II e de Dona Isabel, eles nunca mais vão fazer parte de Acabam criando uma ficção. Agora, muita gente não sabe, a princesa regente Dona Isabel, sim, ela participou de alguns atos que beneficiaram muito o nosso país, como a questão da abolição dos escravos. E eu te pergunto, muitas vezes esses atos, coincidentemente ou não,
ela estava sozinha na regência. Isso foi de propósito? Sim e não, né? Quer dizer, o fato é de que ela era a imperatriz do futuro, ela era a princesa imperial, né? Dom Pedro II, quando viajava, a Constituição dizia que o imperador só pode sair do império com autorização da Assembleia Geral, que é o Congresso Nacional da época. Então ele recebia essa autorização e saiu para tratamento de saúde, saiu para conhecer outros lugares. É muito interessante porque antes de ele sair, ela pôde sair. Dom Pedro II era um Bragança, Habsburgo, Bourbon, né, nascido no Rio de Janeiro, criado e que nunca saiu do Brasil. Então, quando a filha dele se casou, novinha, 18 anos, ele pôde mandar a filha primeiro. Então a filha conheceu o mundo todo, a Europa, né, que era um mundo para eles, né, era um mundo ainda muito eurocêntrico. Ela conheceu tudo antes dele, então ela tinha que fazer para ele milhões de relatos de tudo que ela via, né? Ela era os olhos, né, os ouvidos dele lá na Europa. Então ela fez muitas viagens para a Europa, justamente porque o pai não podia fazer. Só que nas vezes que o pai viajou, Europa, Estados Unidos, ele foi no centenário da independência norte-americana e foi saudado como grande administrador, grande imperador aqui da América. E Terra Santa, que ele visitou, e Egito, ele era egiptólogo, imaginou, Pedro II era muita coisa intelectualmente falando, assim, né? Ele se enfronhava e tudo quanto era. E ela, então, tinha que assumir a regência do império. Então havia um decreto, né, legislativo que dizia, na ausência do imperador, Sua Alteza Imperial será a regente do império com a plenitude dos poderes majestáticos. No livro até a gente fala que isso gerava debate, porque os homens ficavam muito na dúvida se entregavam ou não entregavam os plenos poderes a uma mulher. Eles tinham uma dúvida danada. Mas acontece que a maior parte desses homens, grandes juristas, né, o Marquês de São Vicente, o barão depois foi Marquês de Muritiba também, esse era até um pouco contra, era bem mais machista, mas vários deles, o senador Nabuco de Araújo, que é o pai do Joaquim Nabuco, todos eles diziam, não, a princesa imperial é pela Constituição plena de iure, né, eles falavam iure, pleno iure, a chefe do Estado e chefe do governo, que a Constituição do Brasil foi criada a figura do primeiro-ministro, né, do ato de 1847 anos, mas a verdade é que pela Constituição o imperador era as duas coisas também, chefe de Estado e chefe de governo. Naturalmente que o governo era exercido mesmo pelo primeiro-ministro, mas a coroa era o poder moderador, que era o poder da coroa, né, que era a própria coroa, encarnada do imperador, era a chave da administração do império, né? Então tudo passava pelo monarca. Dona Isabel, quando assume pela primeira vez a regência, é uma menina de 24 anos de idade. Então ela se vê em meio a homens, o mais novo tinha 50. E ela anota, é muito legal isso, ela anota assim, o Jaguaribe tão ou mais desconjuntado do que eu, sendo que ele já tinha 50 anos como conselheiro, um jovem conselheiro do Império, e ela tinha 24, e era uma menina, ela era uma moça. Então naquele mundo absolutamente masculino, patriarcal, ela era, né, enfim, uma coisa, né, enfim, uma excrescência, digamos assim. Mas aqueles homens, por serem monarquistas também, eles entendiam que cabia a ela a sucessão. Ela não tinha irmãos homens, os dois morreram, então ela era a sucessora. Só que o que acontece? Ela, desde a primeira regência, quando assina a Lei do Ventre Livre, 1871, muito mais pelo fato de que o Visconde do Rio Branco, primeiro-ministro, conduz esse processo legislativo dificílimo, né? Mas no caso, essa lei ela já estava programada e então, ela participou? Então, aí é que está. Quando o Visconde do Rio Branco, quando ela assume a regência, o primeiro-ministro é o Visconde do Rio Branco. E aí, o movimento para que a lei nasça, era ele que estava conduzindo. Então, ele acopla esse movimento. Só que o que começa para as pessoas do interior, para os políticos, né? Por exemplo, deputados provinciais, coronéis antigos locais, né? Potentados rurais, que era o Brasil era absolutamente agrário, né? Para essas pessoas, vai se começando a moldar uma imagem de que ela é a favor radicalmente da abolição. E a abolição para esses homens todos era um confisco da propriedade. Na cabeça, então assim, nossa, uma coisa que a gente não entende, né? A mentalidade dos nossos antepassados era escravista. Não era abolicionista. Isso é uma coisa que hoje o movimento abolicionista venceu em alguns aspectos e perdeu em vários outros aspectos. E ele fez, talvez, até porque ele era um movimento que continha muito de romantismo. Era cultural. Cultural e político. Mas ele fez, talvez, social, foi o maior movimento social no Brasil do século XIX. Ele talvez tenha feito a gente esquecer a nossa
compleição escravista. Todo mundo era escravista. Tanto que as pessoas hoje, né, se você diz isso, não pode falar isso do movimento negro. Não, você tem que entender. As pessoas negras, elas conseguiam alforria, né, sendo escravizadas, e elas se tornavam senhoras de escravos. Então isso é uma coisa... automaticamente já reproduzia tudo. Inclusive você tinha situações, pelos documentos, você vê situações aberrantes de um escravo ainda não ter tido alforria e ele ser dono de outro escravo, entre aspas. Então, assim, era uma sociedade profundamente, enraizadamente escravista. Eu costumo separar, e no livro está separado, entre escravista e escravocrata. O escravocrata é aquele que vive, né? É o grande, ou é cafeicultor, ou é cacaueiro, enfim, da açucarocracia, como diz o Evaldo Cabral de Mello. Esses escravocratas, eles têm interesse, né, na manutenção da escravidão por serem os ricos da época, né? Então eles têm todo o interesse do mundo. Agora, de uma maneira geral, a população era escravista, a nação era escravista. Então você tinha essa contradição, né? Um país que era muito hierárquico, claro, como os ovos, era uma monarquia parlamentar, constitucional, etc. Na China, com a realeza. Então você tinha uma realeza abolicionista, ao modo dela, sem ser afrontosamente abolicionista. E você tinha um movimento abolicionista, que esse sim era afrontoso, fazia comícios, shows, tudo. E você tinha uma massa, a população brasileira inteira, muito mais acostumada com a escravidão e muito mais enraizada com a escravidão do que a favor da abolição. Ainda mais que a abolição traria muito mais do que ela trouxe, né? O abolicionismo não é abolição. O abolicionismo não é escrever numa lei, está extinta a escravidão. O abolicionismo, na verdade, como eles diziam, redimir o Brasil. Eles chamavam isso de redenção do Brasil. Redenção do Brasil era cidadanizar os libertos, os descendentes dos escravizados e até os indígenas. Né? Havia abolicionistas que pensavam nos indígenas brasileiros, né? Que era o caso do João Mendes de Almeida Júnior, que eu estudo há um tempo. Então, esses homens, a maior parte deles foi isabelista, como a gente fala. Outro termo que também a República fez, a historiografia, né, favorável à República, fez apagar. Então esses homens eram isabelistas, eles pensavam, não só a monarquia tem que continuar, diziam eles, como Dona Isabel vai reinar, e é por intermédio dela que a gente vai conseguir as maiores conquistas. Obviamente, foi feita a República, né, um golpe que ninguém aderiu, e ela foi apiada do poder. No livro, a gente traz dezenas de documentos inéditos, de interpretações de autores também, que mostram que a República foi feita para extirpar a possibilidade do terceiro reinado. Muito mais do que depor Dom Pedro II, ela estava sendo deposta e o reinado dela estava sendo abortado. No terceiro reinado, ela teria a oportunidade de colocar toda a teoria, né, todo o que ela pensava de idealismo na prática. Sim, exatamente, claro. Foi. E nós podemos concluir que, pelo teu estudo, que realmente ela amava o nosso país, o Brasil, e lutava pela abolição dos escravos. Sim, ela na verdade, ela amava muito, ela era muito patriota, né? E desde criança, né, teve a questão Price famosa na história do Brasil, né, de uma tentativa de intervenção britânica, e aí ela assinou o documento lá, Isabel Brasileira, ela tinha essas coisas, um pouco da infantilidade ainda, né, não tarimbada na política. Na terceira regência é que ela está mais tarimbada para a política. E aí ela se vê doida, porque ela era mãe de 3 filhos, mulher do Conde D, filha de Dom Pedro e Dona Teresa, que já estavam velhos e doentes. Então ela tem que cuidar de toda essa gente e governar o Brasil. Então era dificílimo para ela, dificílimo. Agora, a maior tristeza, podemos concluir que seria no final... Não, a maior tristeza é a República. Ela escreve isso, ela diz que ela diz os dias mais tristes das nossas vidas. Ela considera que ela era ultracatólica. Vai viver a vida inteira assim, vai morrer assim. Tanto que a Igreja Católica, padres, bispos, até hoje, pensam num processo de canonização dela. Isso é real. Parte da igreja, parte do clero defende isso. Porque ela vai encarar no exílio na Europa que ela tinha que fazer aquilo, ela era chamada, era como se fosse uma missão, né, assinar lei, mas ela vai passar o exílio inteiro numa ambivalência em relação a esse ato, porque na interpretação conservadora, e ela também era uma conservadora, não é liberal conservadora, mas era conservadora, nessa interpretação o que ela fez foi um ato revolucionário. Então ela vai dizer, ela diz, para mim não, para mim isso é a evolução e não a revolução, mas claro que foi revolução,
porque a Lei Áurea ela colocava o Brasil, essa sociedade brasileira arcaica, agrária, conservadora e em parte reacionária, de cabeça para baixo, porque dizia que os negros eram iguais aos brancos e que agora todo mundo era igual, todo mundo era cidadão e que os negros ascenderiam socialmente. E o nosso racismo é muito grande, ele existe até hoje. Sim. Ele é forte até hoje. Agora você imagina o racismo no tempo em que os negros ainda eram escravos. Agora, no final da vida de Dona Isabel, no exílio, ela conseguia participar ainda da política de alguma forma aqui do Brasil? Muito reduzidamente, pelo fato de que ela não podia fazer nada, mas ela, os homens e mulheres que eram fiéis a ela, o Conde de Afonso Celso era o principal líder, e todos esses homens e mulheres que ficaram fiéis a ela, eles eram socialmente atuantes, politicamente não. Politicamente, eles foram apiados do poder, né? Joaquim Nabuco ele vai passar anos sem aderir à República. Por fim, em 1905, ele adere. E aí ele adere porque ele vai ser nosso embaixador, o primeiro embaixador do Brasil em Washington, que agora vai ser o embaixador Bolsonaro, né? O primeiro embaixador do Brasil em Washington foi Joaquim Nabuco. E Joaquim Nabuco, enfim, tinha sido o líder, o próximo do abolicionismo, do isabelismo. Então ele faz uma adesão formal política para manter a sua família, né, se manter. Dona Isabel abençoa isso do exílio. Agora, eles não vão ser ministros, conselheiros de Estado, primeiro-ministro, isso tudo vai ter acabado. No lugar disso veio a República Velha, que era um conluio oligárquico de coronéis, que eram os intendentes municipais, que por sua vez faziam o governador do estado, que era um coronel maior, e que por sua vez fazia o presidente da República, que era o grão-coronel, né? A República Velha são 40 anos de domínio oligárquico absoluto, né? Tanto que na República Velha, quando falava porque começou o sindicalismo, começou o anarquismo, um presidente da ocasião falou, não tem problema, esse é caso de polícia, é só mandar a polícia que resolve o problema. Então, foi um regresso nesse aspecto, né? O que poderia ter vindo, a promessa do terceiro reinado, abolicionista, democrático e tal, para o que veio, uma ditadura militar que matou todo mundo, degolou, o Floriano Peixoto mandava degolar todo mundo, né? O que veio depois foi um regresso. E você, ficou curioso? Como fazer para adquirir o livro? Então, o livro Alegrias e Tristezas é uma parceria do Instituto Dona Isabel com a Linotipo Digital, editora de São Paulo. Portanto, pelo site da editora Linotipo, à venda, pelo e-mail vendas@linodige.com.br, também há vendas. E o livro estará nas livrarias maiores do Brasil, Travessa, Cultura, Leitura, nas próximas semanas. O livro também pode ser adquirido na loja do Museu Imperial, na loja do Museu Histórico Nacional, na loja do Mosteiro de São Bento, lá no Rio. Então há vários locais desses mais conectados à memória dela, digamos assim, em que o livro estará disponível, já está disponível. Está disponível. Lembrando que inscreva-se no canal, deixe seu like. Não esqueça de ativar o sininho para receber os próximos vídeos. Obrigado pela entrevista. Obrigado. Sucesso em sua caminhada. Muito obrigado. Armando Mercadante, entrevista.